dizendo que no Brasil não se usa, mas que nos países onde a educação se desenvolveu muito, ela é utilizada. Né? Então tá, então posso passar para frente. Ninguém quer falar nada? Então beleza. Para que serve, então, né, a parte cognitiva aqui que nós vamos entrar? Cada um desses domínios, na parte cognitiva são 6 domínios, envolve diversos níveis de profundidade de aprendizagem. Por este motivo, a classificação de Bloom é considerada uma hierarquia. Isso significa que cada nível é mais complexo e mais específico que o anterior. Destes 3 domínios, somente o primeiro foi implementado em sua totalidade, que é o cognitivo. Né? Aqui está falando, né, da formação integral, cognitiva, afetiva e psicomotora. A hierarquia cognitiva de Bloom, ela passa por esses 6 domínios, que é o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Ou seja, o professor ele precisa saber, quando ele vai passar um conteúdo para o aluno, aonde ele quer chegar. Se ele quer chegar só ao conhecimento, para o aluno lembrar daquilo, não, eu lembro, né? Nós estamos fazendo aula de latim aqui na segunda-feira, e aí o padre Desi que está dando a aula, primeiro ele está falando de português para nós, que ele falou que não dá para a gente saber latim sem saber a análise sintática. Então ele está fazendo a análise sintática, e a gente fica assim, eu lembro que um dia falaram isso para mim. Não é assim que a gente fica? Mas saber mesmo, ninguém sabe nada. A gente ficou só no lembrar. Quando ele fala assim, predicativo do sujeito. Aí ele fala assim, eu lembro disso. Você lembra? Lembro, mas eu só lembro. Eu lembro que um dia falaram disso para mim, mas eu não compreendi o que era aquilo. Interessante, gente, que a maioria das coisas que a gente aprende na escola, que as crianças aprendem na escola, elas lembram. Mas elas ainda não chegaram a entender. Elas lembram, eu lembro que falou isso para mim. Primeiro que hoje é uma imensidão de conteúdos, e passa conteúdo demais. E se compreende pouco. E eu estou falando do primeiro. Bloom fala que tem que chegar até o 6º para dizer que alguém aprendeu, né? Ou melhor, né? Que alguém aprendeu verdadeiramente aquele conteúdo. Mas vamos lá. Conhecimento. É um processo de memorização de fatos específicos, padrões e conceitos. O objetivo desse primeiro degrau é lembrar e reproduzir com exatidão aquilo que eu lembro. Né? Ou seja, recordar, reconhecer informações, ideias e princípios na forma aproximada em que foram aprendidos. Esse é o primeiro nível. Né? Amostra de verbos, liste, nomeie, defina. Aqui, gente, interessante que ele faz aqui, ó. Como que a gente avalia se alguém lembra? Eu vou falar para o meu aluno, vou dar um exercício para ele, para saber se ele lembrou. Eu vou usar, defina para mim, enuncie, marca. Né? Por exemplo, prova de múltipla escolha. É para quem lembra só. Por quê? Porque a hora que eu leio a questão e leio as opções, aquilo refresca a minha memória. E como que é a avaliação hoje no nosso país? As principais. Por quê? Porque nós nos contentamos em fazer todo mundo lembrar. Eu lembro mais ou menos o que eu aprendi. Aí eu vou fazer uma múltipla escolha. E o pior, a gente decora. Hoje a gente vai, por exemplo, preparar um adolescente para o Enem, ele faz um tanto de prova do Enem para ele lembrar como fazer a prova. Mas ele não passa disso aqui, ó. De saber, né? Ou seja, ele repete, ele nomeia, mas ele não passa de um conhecimento do primeiro degrau da hierarquia. Refere-se à habilidade de recordar, definir, reconhecer ou identificar uma informação específica a partir de situações de aprendizagens anteriores. Ou seja, então, é lembrar o que foi ensinado. E aí o professor, se ele for dar uma prova, se ele quiser que o aluno lembre, ele só vai dizer aponte para mim o correto, defina para mim isso e isso. Ele vai ficar nesses verbos. Né? Mais para frente eu vou falar mais dos verbos para avaliação de cada um. O segundo degrau é a compreensão, que imprime significado, traduz e interpreta problemas. O objetivo, traduzir e explicar o conteúdo com outra linguagem, entender o significado e parafrasear um conceito. É quando o aluno começa já a
saber, né? Vou dar um exemplo. Fábio é professor de matemática. Quando você dá uma equação lá, x mais 3 é igual a 7, certo? O aluno lembra daquilo. Não, x mais 3 é igual a 7. Então eu faço da 4. Quando ele entra na compreensão de que aquilo era uma equação, quando você põe para ele y mais 3 igual a 7. Aí, se ele ficar só na lembrança, ele fala assim, não, mas eu não aprendi com y, eu aprendi com x. Certo? Vocês entenderam? Você nunca falou para ele de x, você nunca falou para ele de y, todas você usou x. Aí uma vez você põe y, e ele fala assim, ô professor, mas y como é que é? Eu só sei o x. Porque ele está só na lembrança. Agora, se ele tiver compreendido, ele vai saber que pode ser y, pode ser x, que é 4. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, você pode mudar um pouco o conteúdo, ou melhor, a linguagem, né? Ou seja, explicar o conteúdo com outra linguagem que o aluno consegue entender. Isso é a compreensão, né? Refere à habilidade de demonstrar compreensão pela informação, sendo capaz de reproduzir a mesma por ideias e palavras próprias, né? Aqui você já vai começar a sair um pouco da múltipla escolha e falar assim, descreva para mim alguma coisa, né? Ou criar uma discussão em cima de algum conteúdo, e ali você consegue avaliar a compreensão. O terceiro degrau é a aplicação, ou seja, o aluno ele memorizou, ele compreendeu e agora ele começa a aplicar o que foi ensinado. Ele utiliza o aprendizado em novas situações. O objetivo é praticar, transformar aquela teoria que foi falada em prática, né? Usar a informação ou o conceito em uma nova situação. Ou seja, transmita, resolva um problema. E aí, por exemplo, assim, é interessante resolver um problema, vou pegar matemática de novo. Você vai dar um problema lá e o aluno faz a conta. Não, mas você quer que a partir do problema ele crie uma equação. Ele cria a fórmula da equação. Ou seja, ele vai aplicar a regra de 3, por exemplo. Quando ele entra numa compreensão verdadeira da regra de 3, é quando ele começa a aplicar ela em outras coisas. Eu consigo aplicar a regra de 3 em várias coisas da minha vida. Às vezes eu sei a resposta. Quantas vezes a gente sabe a resposta de alguma coisa? Mas a gente não sabe, por exemplo, pegar e fazer uma equação para fazer aquela resposta. Eu sei usar calculadora, eu sei contar nos dedos, eu sei usar minha cabeça, mas eu não sei, por exemplo, quando o professor passa um problema, eu não sei pegar o problema e criar uma equação do problema. Ou seja, aplicar o que eu aprendi para resolver um problema. Está dando para entender, gente, o que eu estou falando? Né? Aqui, ó, é a habilidade de recolher e aplicar uma informação em situações ou problemas concretos. Eu aprendi um conteúdo e eu sei transformar aquilo em algo para resolver, para algo concreto na minha vida. O quarto degrau é a análise, que é a estruturação da informação. Ou seja, aqui eu vou relacionar, separar elementos e estabelecer relações. Dividir a informação ou conceito em partes visando um entendimento mais completo, né? Ou seja, aqui eu vou analisar, vou criar categoria, vou comparar uma coisa com outra, né? Um conteúdo de outra, eu já consigo fazer uma análise. Ele refere-se à habilidade de estruturar uma informação, separando partes das matérias de aprendizagem e estabelecer relações, explicando-as entre partes e constituinte. É quando o aluno começa a olhar para aquilo que ele aprendeu, e várias coisas que ele aprendeu, e a gente tem um problema disso, que a gente vai aprendendo tanta coisa, a nossa cabeça começa a não conseguir separar mais as coisas. Volta no português na aula de segunda-feira que a gente está tendo. A gente lembra de tudo, mas a gente não consegue separar nada. E aí o professor faz lá, qual que é o sujeito? A gente acha o sujeito, mas fica uma loucura. Por quê? Porque a gente já não consegue analisar bem, né? No entanto, chama análise sintática, né? Fazer uma análise, ou seja, separar o que é isso, o que é aquilo, né? E todo conteúdo, o aluno precisa ter capacidade de separar. Espera aí, isso aqui é regra de 3, isso aqui é do tempo tal, né? Essa, por exemplo, na aula de história, isso aqui é de tal tempo, isso aqui é de tal tempo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, estão misturando as coisas, né? Essa é a capacidade que a gente tem que fazer do aluno conseguir analisar. A quinta, que já é a penúltima, é a síntese. É quando o aluno consegue desenvolver produtos novos e estabelecer padrões utilizando diferentes fontes.
ele consegue criar um conteúdo original e criativo dele mesmo. Reunir todas as ideias que ele aprendeu e formar algo novo, né? É quando você vai dizer para o aluno assim, crie, planeje, faça uma redação. O quanto que é difícil as pessoas hoje escrever uma redação? Por quê? Porque elas não conseguem sintetizar o que aprendem. Não é resumo, viu, gente? Que hoje se faz muito resumo. Por exemplo, a síntese seria um trabalho de TCC, né? Ele vai estudar e vai fazer a síntese dele, ou seja, ele vai dar a cara dele sobre um conteúdo, a opinião dele sobre um conteúdo, a partir de tudo que ele aprendeu, né? Ou seja, é a habilidade de recolher e relacionar informações de fontes variadas, formando um produto novo, tornando algo novo. Essa é a quinta, é o quinto degrau de domínio para a questão cognitiva, né? Aqui ele vai poder articular, compor, constituir, coordenar, criar, dirigir, reunir. Hugo de São Vítor fala que o ápice do aprendizado está na capacidade de ensinar. Então aqui, como seria uma boa forma de saber se o aluno é capaz de fazer uma síntese? Pedir para ele dar uma aula sobre determinado assunto. Para ele apresentar para os colegas um determinado trabalho. Vai lá na frente e fala, né? E diz, e conta para a gente. Isso, gente, é algo que é muito rico na educação. E, às vezes, a gente precisa buscar formas de avaliar desta forma. Não só avaliar na prova, mas, assim, a capacidade que aquele aluno teve de sintetizar tudo que ele aprendeu. De ensinar para outros o que ele aprendeu. De criar vamos dizer assim, o seu ponto de vista em cima de tudo que foi falado para ele, né? Hã? Não, e ver o ofício do sábio de São Tomás de Aquino, que eu vou falar no final. Porque aí eu estudei tudo e falei, gente, isso aqui é o ofício do sábio de São Tomás de Aquino, que é contemplar a verdade, apontar os erros, ordenar todas as coisas e julgar os conceitos. Porque o último é a avaliação. É quando o aluno consegue avaliar, ou seja, ele consegue realizar avaliações com base em evidências internas e critérios externos. É quando ele consegue dizer se aquilo que estão falando para ele está certo ou errado. Quando, por exemplo, o professor escreve uma fórmula de matemática errada e o aluno consegue falar assim, professor, está errado isso aí que o senhor está escrevendo. Que às vezes o aluno ele é inseguro para dizer isso, porque ele não sabe. Então, quando ele consegue avaliar, né? Julgar o conteúdo em sua totalidade, fazer julgamento sobre o valor do que foi desenvolvido, né? Aí como que você vai fazer ele pensar nisso? Julgue, recomende, critique, né? Ou seja, é a habilidade de realizar julgamento sobre o valor de algo, tendo em consideração critérios conhecidos, né? Aprecie, avalie, né? Dê a sua opinião. O que você acha disso? Né? E aí o aluno é capaz de, com sabedoria, dar a sua avaliação sobre algo que ele aprendeu. E não só assim, se foi bom ou ruim, mas uma avaliação mesmo. Assim, isso aqui serviu para isso serviu para aquilo. Isso vai ser bom para isso. Porque a avaliação não é só bom ou mal. Mas eu avalio, por exemplo, que esse computador ele serve para muitas coisas. E o aluno tem que ter essa capacidade de olhar para a matéria que ele aprendeu e avaliar que aquilo vai ser importante para ele em algum aspecto da vida dele. Aí aqui tem uma tabelinha, né, que foi feita em 2001, que foi um grupo lá de americanos que, a partir da taxonomia de Bloom, eles deram uma atualizada, né? E foi um convite da Associação de Psicologia Americana, que julgou o trabalho realizado de revisão e atualização da taxonomia de Bloom, que foi feito em 56. Então, eles deram uma atualizada. Vou passar para cá para eu ver melhor, né? Aqui, gente, eles colocam verbos que ajudam o professor a avaliar o aluno a partir de cada uma dos domínios. Então, por exemplo, quando você sabe se o aluno memoriza, ou como você avalia a memorização, você escreve lista, relembre, reconheça, identifique, localize, descreva, cite. Isso é memorizar. Se o aluno é capaz de fazer isso daqui, ele memorizou aquela matéria. Eu quero saber se ele compreendeu. Esquematize, relacione, explique, demonstre,
parafrasear, né? Associe, converta. Aí ele está na compreensão. Eu quero que ele aplique, ou seja, eu sei se ele consegue aplicar aquilo na vida dele. A terceira hierarquia que a gente falou. Utilize, implemente, modifique, né? Experimente, calcule, demonstre. Está vendo? Aqui são os verbos. Agora, não, eu acho que ele consegue já analisar bem aquela matéria. Eu dei uma matéria para ele, já analisa. Então, qual que é os verbos? Resolva, né? Coloque nas categorias certas, diferencie, compare, explique, integrar e investigar. Aqui, nessa época, eles trocaram. Eu, particularmente, acho que foi uma perda, porque aí sai da ideia de Santo Tomás de Aquino, mas eles pegaram o avaliar para ser antes do criar. Eles mudaram a hierarquia. Porque essa hierarquia é importante ficar gravado para a gente como uma hierarquia do aprendizado. O aluno que chega aqui, no final, ele sabe mais do que o que está no início. E ele não consegue avançar de uma para outra se ele não sabe a primeira. Primeira coisa, o aluno tem que aprender a memorizar. Depois tem que aprender a compreender. É uma hierarquia, ou seja, ele vai subindo, mas acho que no próximo tem. Não sei se tem aqui. Parou, gente. Parou. Não. Não tem, é uma escadinha, né? Como se o aluno estivesse subindo uma escada do aprendizado, né? Então, e a escada, interessante que lá nos artigos que tem da taxonomia, uma escada, ela funciona assim, né? Ó. Não é assim? É ou não? Ou a escada é assim, ó? Não, mas uma escada assim é segura ou uma escada assim é segura? A de cá, ou você vai ter que encostar ela numa base aqui, e essa base aqui que vai segurar ela, não é verdade? Agora, se ela for assim, ela não precisa de base. Então, aqui está memorizar. Entendeu? Memorizar com Z, né, gente? Nossa Senhora. Memorizado? Tem que memorizar isso. E aí vai. Então, não tem jeito do aluno estar aqui se ele não ficou bem aqui. E aí daqui ele passa para cá, para cá, para cá. E a escada do aprendizado ela tem que ser desta forma e não desta. Porque senão é algo inseguro. Hugo de São Vito vai falar muito disso, da memória, de ler e guardar. E até não sei se vocês lembram de eu falar semana passada, de passar poucos conteúdos de uma vez. Não é passando coisa demais, porque ninguém consegue guardar muita coisa de uma vez. A gente vai guardando aos poucos. Nosso cérebro ele é capaz de guardar muitas coisas, desde que entre devagarinho. Tem gente que fala assim, eu leio 3 horas por dia. Então, meu filho, mas você não guarda nem 15 minutos. Agora, se eu leio bem lido, meia hora, um texto, aí eu troco, às vezes, para ler, estamos entendendo assim? A gente tem capacidade. E até a gente pode treinar a memória de cada vez, aumentando o conteúdo. Mas se você pegar uma criança, e às vezes nós vamos pegar umas que vêm, às vezes, de alguns espaços de educação que não se preocuparam com esta, vamos dizer assim, preocuparam só com as habilidades, né? Não, tem uma habilidade aqui. E assim, a gente está trabalhando no desenvolvimento do material didático. Não sei se eu contei para todos, mas nós vamos ter um material didático próprio do colégio. Está sendo desenvolvido de história, português, matemática, ciências e geografia, né? E agora vai ter de ensino religioso e de formação humana. Então vão ser 7 livros do nosso material didático. E a gente pegou o BNCC, né, Jerusa? A BNCC é toda desconexa. Não sei se quem já teve acesso à BNCC. Ela é assim, ó. Ela vai lá, aí ela volta aqui, aí ela vai lá, aí ela volta aqui. Você está entendendo assim? Eles não pensaram em algo assim, que dê uma continuidade mesmo. Até parece que tem. Isso, um conhecimento espiral. Assim, eu sei de tudo, mas na verdade eu não sei de nada. Nosso material ele atende a BNCC, mas nós usamos, até porque a própria lei da BNCC permite,
de você alterar ordens da BNCC, no sentido de fazer isso aqui, ó. Não, primeiro ele tem que memorizar isso aqui, para depois passar para esse, para depois passar para esse, para depois... Entendeu? Então, o que a gente precisa entender é assim, ó, a memória ela é muito importante. Não é porque ela é o primeiro que ela não vale. Não, se ela não for bem ensinada, não dá para passar para o segundo, não dá para passar para o terceiro. E às vezes a gente vê professores que até vão avançando, mas às vezes, por ter uma quantidade de conteúdo que tem que passar, aquilo não alcança o objetivo que se quer alcançar, porque não tem tempo e não se gasta tempo na memorização. Quem aqui está na sala de aula deve saber muito bem disso, que às vezes encontra um aluno no 5º, no 6º, no 7º ano, que não sabe matérias básicas, que não tem uma base boa do 2º, do 3º ano, do 1º ano, que não tem uma base boa, por exemplo, de leitura, porque chega lá e não consegue ler muito bem. Então, a avaliação ela é muito importante para isso, porque nós não podemos, no desespero de fazer com que o aluno aprenda tudo que tem que passar para ele naquele ano, passar para frente se ele não aprendeu de verdade. E aí nós temos que pensar, enquanto todos que estiverem conosco, não sei se vão estar todos aqui, mas nós vamos ter que pensar enquanto equipe de educação, de às vezes aquele aluno que está mais, como diz, mais atrasado, de às vezes ver uma forma de ajudá-lo a não perder. Né? E até assim, e é interessante isso, assim, uma coisa que a gente vai tentar trabalhar com a nossa equipe toda, é de ver a individualidade dos alunos. Porque uma coisa que também, eu acho que eu já falei isso aqui, que a gente vê que dá muito problema na sala de aula, é que tem o aluno atrasado, está com dificuldade, e o aluno que está acelerado. Né? E aí o professor sempre vai ficar no ritmo do mais atrasado. Ou então no meio termo. O atrasado nunca alcança, ele sempre está lá atrás, coitado, sempre pedindo, pelo amor de Deus, alguém me salva. E o adiantado está sempre lá à toa, esperando alguém chegar. Então a gente precisa tentar pensar, e aí a Jerusa, como coordenadora pedagógica, pensar assim, de termos trabalhos nas matérias individuais. No sentido de, gente, porque tem pessoas que vão ter facilidades em certos conteúdos que a gente tem que dar corda e deixar a pessoa embora. E olha, vai lá. Né? No entanto, por exemplo, o Maurinho veio hoje, né, professor de inglês. A gente quer, por exemplo, no inglês é onde mais a gente vive isso. Porque você chega lá no 5º ano para dar aula de inglês. Aí tem uma turma lá de 20 alunos. Uns estão no CCAA. Outros estão no verbo to be a vida inteira. Porque todo ano o professor fala do verbo to be. Por que ele tem que falar todo ano do verbo to be? Porque é a base. E chega lá, tem gente que não sabe a base. Concordam comigo? Aí o que a gente quer fazer no inglês? Nós não vamos ter aula de inglês por ano. Nós vamos ter aula de inglês por níveis. A aula de inglês vai ser em horários onde nós vamos ter outras matérias também que vamos trabalhar por nível, que nós vamos trabalhar outras matérias por nível, como o latim, tudo. Vai ser no horário assim, ó, nível 1 de inglês vai ser agora. Então vai ter aluno de 7, de 9, de 11 anos naquela turma. Porque senão, gente, o menino estuda... Eu estudei inglês do meu 5º ano, que era até o 8º, né, do 5º ao 8º, e o 2º grau inteiro. Sabe o que eu sei de inglês? Nada. Não, nem verbo to be eu sei. Porque chega um momento que você nem assimila mais, que você fala, é verbo to be de novo, não quero nem saber disso. A Carla entrou na minha sala, nós estudamos junto no 2º ano do ensino médio. A professora de inglês entrou na sala e deu um exercício para a sala inteira. Lembro disso até hoje. Vou falar o nome da professora, não, que às vezes deu aula para vocês também, Dona Antônia. Aí ela deu o exercício para todo mundo e a Carla fez rapidinho, que ela fazia inglês já, 5 anos já de inglês. E a professora falou, você não vai fazer minha matéria, não? Deu um torra nela assim, né? Ela falou, não, já terminei, entregou para ela. Ela leu e falou assim, você entende inglês? Tipo assim, né? Ela falou, não, eu estudo inglês e tal. Aí viu que ela fazia CAA na sala da professora, as duas estavam na mesma sala, no CCAA. Aí, o que eu vejo assim, nós não podemos nos contentar com isso, gente, porque as escolas se contentaram de terminar o ensino médio e falar assim, o que você sabe de português? Ah, eu sei escrever e sei ler. Mas gente, nós estamos aqui, ó, metade aqui está fazendo aula de latim com o padre Deci. A metade aqui está passando vergonha, compadre.
Ele chega lá e fala assim, vamos fazer uma análise sintática da frase e tal. E a gente não dá conta. Por quê? Porque não memorizaram bem conosco, não nos fizeram compreender de verdade e encheram a gente de conteúdo. E eu vou dizer uma coisa. Ah, mas é porque tem muito conteúdo, por exemplo, de português. Não tem. Porque se você pegar do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio, tem tempo de ensinar. E às vezes fala a mesma coisa vários anos, mas fala rápido, correndo, porque tem que cumprir. Então nós precisamos ter uma continuidade para que o aluno consiga realmente aprender. Porque, olha, é muito triste. Eu falo de mim, e falo dos meus filhos, e falo de, às vezes, o aluno assistir a aula, fazer prova, conseguir tirar nota, mas no fim das contas ele não sabe nada. Né? Não é que não sabe nada, ou não sabe como deve saber. Então, é essa escada. Memória, compreensão, aplicação, análise, né? Ou síntese, né? Ali está análise, mas é síntese. Aí eles mudaram avaliar e criar, né? Essas duas aqui, aí há essa controvérsia de pensamento. No meu entender, eu acho que o avaliar, ele pode vir depois de criar. Porque alguém que é capaz de avaliar uma outra pessoa, ela já tem que ter dado conta de criar alguma coisa, no meu ponto de vista. Né? Se eu vou avaliar alguém sobre algo ou algum conteúdo, eu tenho que ser capaz de já ter criado algum conteúdo daquilo. Porque senão é um pouco hipócrita eu avaliar algo que eu nem sei fazer. Né? E a criação é a capacidade de fazer. Então, na minha opinião, vem antes, mas eu não posso ser infiel ao conteúdo, né, da taxonomia de Bloom. Aqui vem em algumas coisas em espanhol, algumas coisas em português, porque nós pegamos na internet, estava assim, não sei, mas eu vou traduzindo e vocês também conseguem entender espanhol. A gente nunca estudou espanhol na escola, mas espanhol a gente entende, a gente sempre estudou inglês e inglês a gente não entende. Mais ou menos assim. Né? Então vamos lá, dimensão do conhecimento, né? Memorizar. Eu não vou saber o que está. Não, desculpa, né? Aqui é memorizar. Não. O primeiro, recordar é memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, né? Então, ou seja, para eu memorizar, eu tenho que saber listar, recordar, resumir, reproduzir, manifestar. Ah, interessante isso, do resumir. Hoje, se faz muito resumo de conteúdo. É ou não é? Resumo do livro. Mas não se faz síntese, que é diferente. Resumo é algo da memória. Eu vou resumir, eu vou escrever o que está lá. Agora, sintetizar, eu vou pegar tudo aquilo que eu vi e vou fazer uma síntese. É diferente de resumo. Consegue entender? Mas resumo é isso. Mas o resumo, na verdade, é isso. A síntese que é algo. Sim, mas só que. Não, mas escrever com as suas. É. A síntese é com as suas palavras. Entendeu? Resumir é você pegar um livro inteiro e escrever ele, os pontos principais dele, entendeu? Agora, sintetizar, aí você vai pôr suas palavras. Você vai pegar aquilo lá e escrever uma síntese daquilo, ou seja, dar uma síntese do que você aprendeu. Né? Mas isso aqui é muito parecido com esse, né? Vem dos verbos. Aqui também está em inglês, né? Aí eu quis pegar isso aqui só por causa dos desenhos, que aqui é o cérebro, aqui, né? Então, ou seja, eu guardei na cabeça, consigo montar um quebra-cabeça com tudo que está lá guardado, consigo juntar, eu compreendo, né? Ah, eu consigo aplicar, ou seja, eu já consigo escrever alguma coisa daquilo ali, né? Aqui eu já consigo analisar, né? Analisar, ali tem parece que um raio-x, um gráfico, alguma coisa que eu vou analisar. Eu já consigo ter ideias sobre aquilo, ou seja, né? Na verdade, avaliar, eu já consigo ter umas ideias, e eu já consigo criar, eu já consigo construir algo a partir do que eu aprendi. Né? Tem hora que vai, tem hora que não vai.
O Ofício dos Sábios, que eu falei com vocês, ele foi escrito por Tomás de Aquino na Suma contra os Gentiles. O que é isso? Que diante das heresias, diante dos acontecimentos, numa análise de mundo, Tomás de Aquino diz que o sábio faz essas 4 coisas. Ele contempla a verdade, aponta os erros, ordena todas as coisas e julga os princípios. São os 4 pontos do ofício do sábio. Ou seja, diante de qualquer situação, eu olho o que é verdade. Ou o que é a verdade sobre aquilo. Contemplo a verdade. Para nós, a verdade é Jesus Cristo. É a partir dele que a gente olha todas as coisas. Então, a partir dele, eu aponto todos os erros. A partir de Jesus, o que Jesus falou. O que está errado? Eu aponto os erros. Só que hoje em dia tem muita gente que aponta erro, mas não ordena as coisas. O que é ordenar? Não é dar ordem de mandar, não. É colocar as coisas em ordem. Ó, isso aqui é assim, isso é assado. Né? Eu vou colocar as coisas em ordem. Não, assim, ó, esse erro, por exemplo, assim, ó, eu chego aqui e vejo tudo bagunçado. Eu contemplo a verdade. O que é a verdade? A verdade é que tem que estar tudo no seu devido lugar. Mas eu aponto, ó, gente, isso está fora do lugar, isso está fora do lugar. Apontei os erros. E aí eu começo a colocar tudo no lugar de novo. Eu vou ordenar de novo as coisas. E julgar os princípios. O que é julgar os princípios? Por que as coisas têm que estar no lugar? O julgar os princípios é eu ver o princípio da verdade, o princípio do erro e o princípio das coisas estar naquele devido lugar. Eu consigo dizer, não, estão tudo... as cadeiras ficam nesse lugar porque o princípio disso é para ver, é para poder, por exemplo, no atual momento é ficar 2 metros cada um, como vocês estão otimamente bem, todo mundo longe, né? O princípio hoje é a pandemia, que tem que estar assim. Estão entendendo? Esses são os princípios, né? Aí, o que eu fiz? Isso aqui foi eu, viu, gente? Não foi o Bruno nem ninguém, não. Eu que na minha cabecinha fiz. Eu fiz uma associação. Contemplar a verdade. Contemplar a verdade é memorizar, que é o conhecimento, e a compreensão. Ou seja, se a criança memorizou aquilo, e se ela compreendeu, ela já sabe o que aquilo é verdade. Apontar os erros, eu consegui aplicar e analisar. Eu consigo aplicar aquilo na minha vida, eu consigo analisar. Mas aplicar é apontar erro? Sim. A capacidade que eu tenho de aplicar é de, não sei se vocês lembram lá, é de separar uma coisa da outra, é de dizer isso é disso, isso é daquilo, isso aplica nisso, isso aplica naquilo. Então eu consigo saber onde tem erro, onde não tem erro. Ordenar as coisas é quando eu consigo criar. Porque eu não consigo colocar as coisas em ordem se não consigo criar algo, se não consigo ter ideia, se não consigo saber, não consigo distinguir as coisas. E julgar os princípios é quando eu consigo fazer a avaliação daquilo. Então, a taxonomia de Bloom, ela está dentro do ofício do sábio de São Tomás de Aquino, que ele escreveu na Suma contra os Gentiles. Então, se nós conseguirmos que o aluno suba todos os degraus, ou os degraus, não sei como que fala, degraus, desculpa aí os portugueses, eu estou na aula de português justamente para mim poder corrigir o meu português. Eu chego lá, se Deus quiser. O tempo todo hoje eu me corrijo, gente. Aquele padre não sabe o que ele está fazendo comigo. Ele está me deixando maluco. Maluco. Então, aprendi. E vou memorizar. Eu não sabia disso, dessa regra, viu? Quando é com U, você só põe S. Quando é com L, você põe isso. Obrigado, viu? Professor de português, graças a Deus. Eu vou memorizar isso. Apontou o erro e agora colocou ordem nas coisas, né? E julgar o princípio. O princípio é que eu tenho que falar certo, né? Esse é o princípio da coisa. O que acontece, gente? Se nós conseguirmos que os alunos subam todos esses degraus, nós vamos estar formando eles para a sabedoria. E esse é o sentido da escola. Formar para a sabedoria. Não é formar para o Enem. Não é para passar no vestibular e para ter um diploma somente. Porque se ele chegar aqui, Enem é fácil. Porque prova de múltipla escolha basta ter a memória. Não precisa de ter avaliação e muito menos de criar alguma coisa. Mas tem que fazer a redação. Bom, os últimos anos, os temas das avaliações do Enem, gente, tem sido cada tema que...
Está bem antes do último degrau. Mas é a síntese, assim, o problema que a gente vê hoje, assim, as ideias de redação estão muito, né? Eu fiz um vestibular, eu estou fazendo faculdade, e o tema da minha redação, não sei se foi essa última ou penúltima, mas foi sobre uberização. Uberização. É sobre o tanto que o Uber está fazendo sucesso e que o mundo está virando uma uberização, porque ela tinha todo um viés comunista que quer que tudo tenha imposto, que tudo seja estatizado, que tudo esteja a serviço do Estado. E o Uber, ele é um primeiro avanço muito grande na iniciativa privada sem independência do Estado. Ou seja, se eu quiser ser Uber, eu vou agora baixar o aplicativo no meu telefone e cadastrar o meu carro e eu me torno Uber e eu posso ser Uber agora. Eu posso ser só a hora que eu quiser e ninguém, né? E eles têm uma crítica grande a isso, porque diz que isso é uma forma de começar a criar nas pessoas falta de responsabilidade e tal. Esse era o texto para fazer uma redação. Então, na verdade, as redações também não estão buscando. Eu faço teologia. Na verdade, de muita coisa que eu estudo, não vou contar para vocês, não. Não tem a ver com teologia, não, mas vamos lá. Hã? Não, hoje os vestibulares à distância é só uma redação. Não tem mais nada. Só uma redação. Você fez sobre o quê, cara? Para saber se ela estava pronta para dar aula para ser pedagoga, né? Seu vestibular. Por quê? Porque, na verdade, assim, existe um processo social grande. O índice de analfabetização no Brasil é muito grande. Então, se exigir muito, ninguém entra em nada. E, na verdade, hoje sim, por exemplo, eu entrei em teologia, no meu primeiro período eu tenho português, porque ninguém sabe português, então tem que estudar português de novo, né? Eu conversei com o André Parreira, ele é formado em física e deu aula na faculdade de engenharia, na Federal de São João del Rei. Ele falou que na engenharia, no primeiro período, tem matemática. Que as pessoas precisam aprender matemática, porque entram sem saber matemática. Então, por causa da baixa na educação, a gente está nivelando todo mundo por baixo, que é o jeito mais fácil de nivelar. Só que isso, gente, criou nas pessoas a busca pelo diploma, e o importante é o diploma. Saber mesmo não tem tanta importância. Eu preciso de um diploma, porque se eu tiver um diploma, eu tenho um currículo, se eu tiver um currículo, eu arrumo um emprego. Beleza, mas o que eu sei? O que eu sei de verdade, né? Por exemplo, essa taxonomia de Bloom deveria ser aplicada nas faculdades, nas universidades, para que aquela pessoa que está fazendo determinada área, ela saiba realmente o que ela está aprendendo, né? Então, por isso que eu acho que é uma forma boa da gente avaliar os nossos alunos, avaliar o nosso trabalho e criar os nossos objetivos específicos educacionais, de forma que a gente saiba que realmente o aluno está aprendendo, e está aprendendo de verdade. Prova de múltipla escolha vai ter que ser uma só. Não pode ser só múltipla escolha. Tem que fazer o aluno escrever, tem que fazer ele responder coisas, tem que fazer ele analisar, para a gente saber se realmente ele está entrando nele aquele conteúdo. Porque hoje todo mundo só faz múltipla escolha, tudo é múltipla escolha. Eu fiz uma prova, a prova de português nossa foi de múltipla escolha no curso de latim, né? E foi bem difícil, mas quem chutou, às vezes acertou. A Letícia, minha filha, ela nunca estudou, porque ela ainda não chegou em análise sintática. A prova foi só de análise sintática. Ela está no 6º ano, no 7º ela vai estudar análise sintática. Ela tirou 4. Ela sabe alguma coisa? Não sabe nada. Teve gente que já estudou que tirou 3. Por quê? Porque não dá para analisar o conhecimento ali. Como que você analisa o conhecimento? No chute. Quando eu estudava, quando eu não sabia matéria, eu punha tudo A. Alguma eu ia acertar. Porque o professor, pelo menos, alguma ele punha A. É ou não é? Hã?
Não quero é zerar. Se eu não zerar, eu passo. Então vou por tudo A, tudo B. Ou se não, eu colava. Posso contar para vocês na sala de aula ver se está colando. A gente tinha borracha e a gente combinava o seguinte. A borracha está nessa ponta da cadeira, da mesa, B está aqui, C, D e E. Aí eu falava 2, aí ele punha a borracha lá onde que era. Pronto. Hã? Uma técnica. Não, e quando que o professor vai pegar essa? Ô, Fábio, quando que o professor vai pegar? Pegar quem tá pondo a borracha? Não tem jeito de pegar, não, hein? Ensino médio, né, no caso. E você era professor de quê? Pensa. Porque eu estou falando, gente, a prova de múltipla escolha, eu estou dando esse exemplo da aula de português. A Letícia não sabe a matéria. Ela tirou 4. Eu tirei 6. Foi quase igual eu. Teve gente que tirou 3. A menor nota foi 2. O Padre Deci falou, a menor nota foi 2. Ela teve mais, justamente, ela teve mais sorte do que quem tirou 2. Mais sorte. Agora, é possível avaliar o conhecimento ali? De jeito nenhum. Aí a gente fala assim, uma prova, por exemplo, de vestibular, o Enem. Como que é a prova do Enem? De múltipla? É possível avaliar o conhecimento? Não. E não dá para avaliar. Não dá. Claro. E alguém que sabia pode ter confundido uma outra questão e ter tirado menos que ela. E aí a gente vai nivelar como? Quem sabe mais, quem sabe menos. Não dá para. Ah, mas é uma ou outra. Por exemplo, o Enem são 90 questões, não tem jeito da pessoa chutar 90 e acertar. Quem falou que não? Se a pessoa ganha na Mega Sena, como é que ela não acerta tudo? Hã? Concurso público, justamente. Espera aí que preciso do microfone. Uma vez eu fiz um concurso lá em Belo Horizonte, era para auxiliar de biblioteca. Eram 25 questões. Eu não estudei absolutamente nada. Eu peguei e falei assim, pela lógica deve ser isso, pela lógica deve ser isso, pela lógica deve ser isso. Acertei 21. Pronto. Sem estudar. Mas por conhecimento mesmo, é mais difícil. Né? Alguma pergunta? Que agora eu termino aqui com... Então, aí a Jerusa já tem que ir pensando, Jerusa. Não, de verdade, nós temos que ir pensando em montarmos a forma de avaliações dos nossos alunos. Né? Você tinha falado que essa taxonomia de Bloom, ela dava para avaliar em relação às virtudes. Você ainda vai chegar nesse ponto? É porque você perdeu o inicinho, né? Perdão. Ele já falou, então. Não, é porque ela tem a parte cognitiva, mas tem a parte afetiva e a parte motora. Eu pego, né? Então, o slide em casa. Então, lá no início, deixa eu ver se eu volto aqui. Só pra... Até bom, porque eu não falei muito disso, pode ser que... A parte psicomotora, foi quando eu falei disso, que é a parte das atitudes, né, da parte motora da pessoa, né? Não só mais, não, porque ali nós estamos falando da parte intelectual. A parte psicomotora e a parte afetiva, aí não envolve a parte intelectual, mas envolve atitudes, envolve tudo isso. Então aqui, ó, como que a gente vê se a criança absorveu um conteúdo, por exemplo, de virtude? Ela primeiro tem que imitar aquilo, depois ela vai manipular aquilo, né? Ou seja, ela vai, como diz, usar daquilo de alguma forma.
Tipo assim, justamente, assim, eu estou jogando um futebol, eu vou usar daquilo que eu aprendi lá. Isso. Justamente, ela começa a manipular aquilo na brincadeira. Aquela do exemplo, né? Minhas filhas brincam muito de mamãe e filhinha. Então, assim, elas imitam a Carla na braveza, elas imitam a Carla, né, no carinho. Estão entendendo, assim, né? Então, aí depois ela já começa a articular aquilo, ou seja, aquilo já começa a se transformar em forma, às vezes, por exemplo, de tentar articular uma situação, articular e depois vira algo natural, né? Então, é a forma da gente avaliar, porque, na verdade, gente, a taxonomia de Bloom não é uma forma de passar conteúdo. Ela é de avaliar se o conteúdo foi passado. Então, por exemplo, aqui a gente consegue avaliar se a criança absorveu as virtudes que a gente quer passar para ela. Entendeu, Mayra? A taxonomia, ela não visa passar conteúdo, não. Ela visa avaliar o conhecimento. Eu vou avaliar se a criança sabe. Ou seja, será que ela está só me imitando? Eu sou uma professora, um professor que tentou passar para ela algumas atitudes virtuosas, ela está só me imitando? Ou ela já está aquilo com algo natural? Né? E aqui nos sentimentos a mesma coisa, né? Na parte afetiva. Que é, recebeu aquele conteúdo, ela consegue responder aquele conteúdo, ela dá uma resposta ao que ela recebeu, aquilo se tornou um valor para ela, ou seja, é algo valioso para ela, né? E ela já consegue organizar aquilo na vida dela e se tornou uma característica dela. Também, isso aqui não é uma forma de passar, mas já avaliar se foi passado. A criança realmente absorveu os valores que o colégio estão passando para ela? Se tornou característica para ela, sim. Agora, aqui é a mesma coisa dessa escada. Se ela não receber primeiro, porque assim, às vezes eu estou falando, a criança, por exemplo, estou dando um sermão sobre virtude para a criança. Se ela não está com o coração aberto para receber aquilo, ela nunca vai transformar aquilo em característica. Se o sentimento que ela tem sobre aquilo que eu estou falando para ela não é algo que está sendo receptivo, eu tenho que mudar de assunto, falar outra hora, ver a hora que eu vou falar daquilo. E aí eu vou avaliar se ela está recebendo. Aí qual que é o próximo passo? Ela responde aquilo que eu falei. Ela dá respostas àquilo. Como que ela dá resposta? Com atitude somente? Não. Às vezes com alguma pergunta, com algum exemplo. Né? Ela está respondendo aquilo. Ou seja, ela recebeu, ela deu resposta. Aí depois ela começa a achar aquilo importante. Não, professor, isso é importante mesmo. Ou seja, ela transformou aquilo. Começa a comentar aquilo em casa, depois a mãe veio e fala assim, nossa, ele me falou assim, assim, assado, quando a gente estava fazendo tal coisa, né, em casa. Ou seja, né, ela está dando resposta e está dando valor àquilo. Aí ela começa a organizar aquilo na vida dela. O que é organizar? Aquilo começa a fazer parte, né? Não como uma característica grande ainda, mas dentro da organização da vida dela, do coraçãozinho dela, da cabecinha dela, aquilo não como começa... virtude ainda, mas como hábito inicial. Né? Como um hábito inicial, como parte dela. Ela organiza aquilo dentro dela. E, por fim, aquilo se torna uma característica da criança. Então, aqui está na parte das virtudes também. E repito, gente, não temos aqui metodologia de passar, mas de avaliar se está sendo passado. Então, essa taxonomia vai ser como vamos avaliar os nossos alunos. Aí nós vamos montar isso, viu, Jerusa? Né? Para a gente montar exercícios, avaliações, trabalhos, e aí várias coisas. Por exemplo, se a gente quiser falar, por exemplo, da questão afetiva, vamos fazer um teatro em grupo aqui para ver o que a criança conseguiu receber daquilo que passou para ela. E ali ela vai mostrar se ela recebeu ou não, entendeu? Então é isso. Alguma pergunta, alguma observação? Hoje vocês estão caladinhos, não sei o que aconteceu. Alguma coisa, às vezes quer colocar alguma coisa dos conteúdos anteriores, porque já é terceiro encontro. Justamente. E a gente não conversou muito depois, nem no grupo, né? Porque hoje, como tem 1 hora de aula, né? Nós começamos 7 horas certinho, viu, gente, hoje? Desculpe os que chegaram atrasados, mas uma das coisas da virtude é a pontualidade. Então, nós precisamos nos educar nesta virtude. Se vocês acharem que 7 horas está apertado, quiser que comece 7h15, então a gente vai marcar 7h15, não tem problema. Eu só preciso que a gente marque um horário e seja o horário que vai iniciar. Né? Porque você imagina você, professor, na escola, e a aula é 1 hora e o aluno está chegando 1h05, 1h10. Como é que a gente vê isso? Então,
Agora, você imagina o professor chegar nesse horário. Aí virou bagunça, né? Mas, claro, eu acho que, assim, é brincadeira, assim, eu acho que pode ser apertado para todo mundo. Se vocês acharem que a gente começa 7h15, não tem problema. O que vocês acham? Não, mas assim, porque às vezes, por uma pessoa ou duas, a gente espera até 7h15, não tem problema, não fiquem acanhados. Porque vai ser mais ou menos 1 hora mesmo de formação, para que a gente não fique também estendendo muito tempo. 1h15 é. Quem acha que 7h15 é melhor por causa do trabalho? Tenha coragem, não tenha vergonha. Nós vamos mudar o horário por sua causa. Tem uma pessoa no Meet que pediu 7h15. Então tá, daqui 15 dias. Daqui 15 dias vai ser 7h15. 7h15. E se alguém também que está aí quiser perguntar alguma coisa, a gente lê aqui. Isso, né? porque tem gente acompanhando, né, em casa. E pode mandar pergunta, online. Alguma coisa, tá? Agora, quiserem. Muitas coisas são online, né, gente? Não. As pessoas que chegaram atrasadas não foi por isso. Quanto que nós não te demos esse recado, tá? É. Algum? Esse morro aqui é custoso, né? É. Mas esse morro aqui é duro mesmo estacionar. A gente que está treinado já, porque... Mas as primeiras vezes, daqui a pouco vocês aprendem. E assim, gente, se alguém precisar de carona também, às vezes quem vem, a gente pode mandar no grupo, porque às vezes, né, um passa o pé na casa do outro. Eu acho que é uma forma também de ajudar a gente a chegar e ir embora mais fácil, né? Alguma observação, então? Ou dúvidas? Vocês estão tudo tranquilo mesmo hoje, né? É. Quer se apresentar? Pode se apresentar. Teve a... Quem veio também pela primeira vez da última vez, não se... Então, Maurinho e Edilza podiam se apresentar. Em português, viu, Maurinho? Porque a gente só sabe verbo to be aqui. Então, gente, eu sou Maurinho, eu sou formado em letras, português e inglês, e eu estou fazendo a minha especialização agora em ensino de língua inglesa, literatura norte-americana e língua inglesa. Legal. Assim, do fundo do meu coração, hoje eu sou professor homeschooling, né? Porque eu estou em casa, os meninos estão sem aula e eu estou dando aulas para eles, né? E quando eu recebi o telefone hoje da Janaína, eu fiquei muito feliz porque nós que somos católicos e estamos lutando por uma educação de qualidade, quando eu vi essa iniciativa de vocês, eu fiquei muito feliz. Agradeço o convite, Eduardo, por fazer parte dessa equipe, não só mas esse projeto maravilhoso, sabe? Estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Que bom. Obrigado. Eu fiquei muito feliz também. Na primeira aula que a gente teve, Maurinho, a gente falou assim, quem que nós vamos chamar para ser professor de inglês? Porque, na verdade, porque a gente quer alguém que dê conta de dar aula, claro, mas que alguém que entenda o objetivo central do nosso colégio, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Que é formar para ele e levar a criança a entender a verdade a partir dele, né? E a pessoa não pode só saber, ela tem que viver isso. Então, quando a Janaína me mandou hoje, ela mandou para mim assim, o Maurinho Eu não sabia que você tinha formado em letras.
Então, eu tinha também abandonado as redes sociais. Eu só voltei com o Instagram porque agora nós estamos trabalhando tudo através das lives, né? É. Então, temporariamente, eu fiz e coloquei lá minhas características lá. Foi providência de Deus. E outra coisa, Eduardo, também que eu estou feliz, assim, porque as obras que você citou aí, o de Hugo de São Vítor, né, e o Ofício de Sábio, eu estou lendo, assim, porque se a gente não formar hoje, paralelamente ao conteúdo que as faculdades, porque a faculdade te treina para você. Toda a estrutura hoje da curricular, ela infelizmente, então, você falando isso, se hoje você for avaliar nem os alunos, mas o professor ele não sobe os degraus. Ele não sobe porque, infelizmente... Porque a faculdade não preocupa com isso. Não preocupa com isso. Ela está preocupada com outros interesses. Então, comecei lá apanhado da Suma contra os Gentios, e assim, tentando me formar, e agora, assim, entendendo o propósito de tudo isso, né? É isso mesmo. Sim, tá, por favor. E eu vou reenviar também os slides no grupo, que aí se acrescentar no grupo, acrescentou ele já, Jana? Não, porque eu ia... porque a gente tem um grupo nosso aqui, que é só para tratar desse assunto. E aí eu vou te mandar os slides das outras duas formações. Pode falar, Edilza. Meu nome é Edilza, eu sou formada em pedagogia e estou terminando uma pós em educação inclusiva, porque me atrai muito trabalhar com crianças e jovens com deficiência, e inclusive também sou intérprete de Libras, e assim, é um foco na minha vida. Eu sou apaixonada por trabalhar nessa área, sabe? E quando a Carla me falou, aí eu faço as palavras do professor, as palavras dele. Eu falei, nossa, uma escola dessa é que nós estamos precisando, porque infelizmente a educação do Brasil ela está pobre. Estão formando pessoas realmente para ser doutrinados e não ter conhecimento, é o que você sempre fala, né? Correndo atrás como diz, a gente escuta muito, do canudo, né? E sem conhecimento. Então, isso é muito importante. Espero que, igual eu tenho 3 filhos, talvez a caçula com 13 anos, porque o de 22 e o de 17 já estão, assim, alguns já está doutrinado. Infelizmente, pegaram nessa... o mais velho pegou a faculdade aí e está doutrinadinho. Estou rezando, pedindo a Nossa Senhora para mudar isso. E lá vai o de 17 anos no estado também, cada coisa que a gente escuta que é uma tristeza. Eu espero que a caçula não seja doutrinada, nós estamos lutando para isso, porque não é fácil. Lá fora está difícil, infelizmente. O que eu quero dizer... É porque, na verdade, assim, a gente também vê muitas pessoas criticando a ideologia, criticando a doutrinação, mas não colocando um caminho, né? Não colocando as coisas para serem ordenadas. Mas o que eu queria dizer para vocês, assim, somente vocês que estão chegando agora, que não pegaram as outras aulas, mas para todos também, eu vejo que o grande problema hoje da educação em si está numa coisa chamada relativismo. Meus filhos estudam numa escola católica e a gente tenta muito tentar mostrar para a escola, porque assim, eu não quero abrir um colégio da comunidade para acabar com as outras escolas católicas. Quem dera se as outras também viessem no mesmo ritmo Quem dera da se gente. Todas se tornassem católicas se tornassem católica autêntica e abandonassem o relativismo. Porque hoje, o que a gente vê, o adolescente quando chega lá no final do ensino médio e entra para a faculdade, ele é um relativista. E Bento XVI falava da ditadura do relativismo. E nós não vamos ser relativistas, nós vamos falar o que é, o que não é. E assim, não é uma coisa assim, por exemplo, nós temos que dialogar com todas as coisas. Não, nós temos que dizer o que são todas as coisas, e não dialogar. Essa ideia de dialogar com todas as coisas faz a gente não ter ideia de nada. Saber nada, ninguém sabe nada, ninguém diz nada, ninguém fala o que é, o que não é. E eu não estou falando em questões somente religiosas, estou falando em tudo. Então, assim, uma coisa que nós não vamos ter no nosso colégio é relativismo. Nada vai ser relativo.
Porque aí, por mais que às vezes a gente encontre um mundo cheio de ideologias, se a gente forma aquela criança, aquele adolescente, para não ser relativista, ele vai saber dizer o que é, o que não é cada coisa. Porque aí ele sabe o que é, o que não é. E o grande problema hoje eu vejo que é esse, da educação em si, né? Eu falo porque eu estou fazendo faculdade de teologia. E a minha faculdade é relativista. Né? Por exemplo, eu estou tendo introdução à liturgia. A liturgia é algo relativo, é algo do povo, depende do que as pessoas pensam, depende... Não, gente. Não existe isso. Claro, tem coisas que são subjetivas e tem coisas que são objetivas. Mas nada é relativo. As coisas, por exemplo, essa cadeira, ela é cadeira. Mas se eu quiser usar ela para outra coisa, não, ela é uma cadeira. Isso é algo objetivo, certo? Não. Ela pode ser usada como tal, mas ela nunca vai ser. Agora, não, para mim, ela é um degrau, ela é um apoio de livro. Para você, não. Você mudou o que ela é, mas ela não deixou de ser cadeira. Entenderam? Aí eu vou ensinar uma matéria, eu não tenho que pensar no ponto de vista, tenho que dizer o que é. E o que é nos princípios do nosso material didático tem isso. Ensinar teoria como teoria e verdade como verdade. Não, existe essa teoria sobre esse assunto. Nós vamos falar de teorias na escola, mas nós vamos dizer que são teorias, não são verdade. Teoria é teoria. Não se comprovou, então é uma teoria. E nós vamos dizer da teoria. O problema é que hoje se mistura teoria com opinião, com fato, e fala que tudo é verdade porque depende do ponto de vista. Isso é relativismo. E aí o que cresce? A criança cresce confusa, gente. Você lida hoje com os adolescentes confusos. Por quê? Porque eles não sabem mais o que é o que não é. Sobre nada. E eles são muito assim, não, mãe, isso é você que acha. Isso é esse que estão dizendo. E sempre acha que quem está dizendo tem um interesse pelo que está dizendo, porque está dizendo aquilo por interesse. Mas por quê? Eles foram formados em tudo, gente, dependendo do ponto de vista. Na lei da BNCC, quando estava sendo montada, ainda no governo Dilma, na parte que falava de matemática, dizia assim, a matemática, ela é, vamos lembrar certinho o que estava escrito lá. Foi até uma aula que eu fiz com o Padre Paulo, e ele mostrava isso, ele dizia assim, a matemática, ela é usada do ponto de vista dos como é que é? Dos nobres, não, dos privilegiados, ela é usada para oprimir a minoria. Tipo assim, eles tentam colocar tudo tem ponto de vista, até na matemática. Não existe isso não, gente. 2 mais 2 é 2, é 4 e pronto. E em tudo, gente, em todas as ciências tem verdade. E pronto. É isso que a gente precisa ensinar. Não, a minha colocação era sobre isso. O problema não é só com as coisas de fora, mas também a criança vai crescendo sem dela mesma, com crise de identidade, sabe quem ela é. Por isso que a gente está vendo essa sexualidade humana, infelizmente. Justamente. E outra coisa, e sexualizaram tudo, né, gente? Tudo